Filipenses 3, versículos 4 a 11. Acompanhem comigo, por favor, a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Amém. Santo Deus, nós te rogamos, ó Pai, que nessa manhã, que nesse tempo que separamos para cultuar ao Senhor de modo tão intencional e solene, Senhor, à medida que lemos e meditamos na Tua palavra que é poderosa, por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós sejamos todos edificados e alimentados por Ti mesmo. Dá-nos mais de Cristo, ó Deus, nessa manhã. Dá-nos mais do Senhor, para que a nossa fé se fortaleça nele, a nossa esperança se firme nele, o nosso coração se alegre igualmente nele, ó Deus, a cada dia e sempre mais, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos dizer que o fracasso evidente de todas as religiões que existem nesse mundo, com exceção da fé cristã, é que todas elas se baseiam em autossalvação. Eu gosto sempre de pensar a respeito disso e me lembrar de uma afirmação que Herman Bavinck, o grande teólogo holandês, dizia, quando ele afirma que todas as religiões, exceto a religião cristã, todas as religiões são autossotéricas, todas elas promovem algum tipo de autossalvação. Quando a gente lembra, por exemplo, de Gênesis 11, nós nos deparamos com aquela grande imagem do Antigo Testamento, da história de homens que estão construindo uma torre, a Torre de Babel, em demonstração religiosa do seu esforço humano e da expectativa humana de poder conquistar a salvação para si mesmo. O texto de Gênesis 11, 4 diz, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Os homens têm no seu coração uma forte inclinação a confiar em si mesmos, em sua própria capacidade, em seus próprios méritos, em seus próprios recursos, em suas próprias obras para alcançar a salvação. Essa é a tendência do nosso coração. Uma tendência que nos leva a enxergar as religiões como um mecanismo de salvação que inevitavelmente inclui mérito humano também. Eu preciso fazer parte disso. É preciso que eu também tenha, em alguma medida, parte da própria salvação que eu almejo alcançar. E o dilema, então, de todo homem é tentar construir a salvação por suas próprias forças, ou depender do seu próprio braço, ou confiar demasiadamente em sua própria carne. Paulo, no texto que nós acabamos de ler, especificamente nos versículos 4 a 11, nos leva a refletir sobre o perigo de confiarmos na carne para a nossa salvação. Se você olhar na sua Bíblia, você vai se lembrar também que no início do capítulo de número 3, os versos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo já estava exortando essa igreja em Filipos sobre o que ele chama de a falsa circuncisão. Paulo faz ali um contraste no seu contexto dessa carta para dizer, olha, cuidado, porque por um lado nós temos aqueles que são a falsa circuncisão, que dizem que a sua salvação depende de Cristo, mas depende também daquilo que o homem faz. E por outro lado, você tem a verdadeira circuncisão, aqueles que confiam unicamente em Cristo Jesus. O capítulo 3 lida então com esse conflito que a igreja em Filipos estava vivendo, de ser visitada por falsos mestres ou por mestres com uma mentalidade judaizante, que basicamente pregavam a ideia de que você deveria aderir ao evangelho do Senhor Jesus, mas aderir ao evangelho de Jesus não era o bastante.
Era preciso você ter fé em Cristo, mas também era preciso que você tivesse obras. Obras que poderiam ser caracterizadas pela circuncisão, leis dietárias, leis alimentares, dias sagrados. E para alcançar a salvação, o homem deveria crer em Cristo, mas igualmente cumprir de maneira perfeita alguns elementos da lei de Moisés. O problema desse tipo de mentalidade é que ela sempre vai colocar diante dos homens Cristo mais obras. Cristo será apresentado, mas não exclusivamente apresentado. Esses judaizantes visitavam igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo e ensinavam essa doutrina um tanto distorcida, uma doutrina que era, na verdade, um convite a confiarmos na carne, a confiarmos em nós mesmos, a confiarmos em nossa própria capacidade. Então, Paulo exorta a igreja de Filipos sobre o fato de que confiar na carne é definitivamente um grande erro. Confiarmos em nós mesmos, nas nossas credenciais religiosas, nos nossos méritos diante de Deus é um caminho de falência, é um caminho de derrota, é um caminho de não encontrarmos a salvação, um caminho de erro, no final das contas. Paulo mostra então agora o seu exemplo para a igreja de Filipos, demonstrando que ele poderia ter inúmeros motivos para confiar na carne, mas nenhum deles, de fato, vale a pena. Todos eles são militar em erro. Todos eles são buscar aquilo que, na verdade, não vai gerar nada em nós. E Paulo considera que não existe nada que ele possa ter na sua vida, na sua caminhada religiosa, que se compare àquilo que Cristo pode nos dar. Paulo quer nos ensinar aqui, então, dos versículos 4 a 11, que a verdadeira salvação está em confiarmos exclusivamente em Cristo Jesus e em sua obra por nós. Confiarmos unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus e em nada mais. Naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez a nosso respeito. E quais são os motivos para isso? Eu queria olhar para esse texto fazendo uma divisão bem simples e percebendo que Paulo responde a essa questão de duas formas. Paulo primeiro vai nos mostrar que nós devemos confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus, porque a confiança na carne é enganosa. A confiança na carne é enganosa. Olhe comigo para os versículos 4 a 6. Paulo começa nos dizendo aqui nos versículos 4 a 6, que a nossa confiança na carne seria um grande engano da nossa parte. A confiança na carne é enganosa devido ao próprio apelo sedutor que ela tem. Veja o verso de número 4. Paulo começa dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo começa nos dizendo que confiar na carne é algo sedutor, é algo que nos envolve, que gera em nosso coração algum desejo de confiar nisso. Paulo está dizendo que se alguém pensa que possa confiar em suas credenciais, algum irmão na igreja de Filipos, comparado com ele poderia ainda mais. Afinal de contas, ele tinha uma lista de elementos credenciais da sua religiosidade para apresentar. E esse é o dilema, irmãos, para todos nós. Esse é o dilema que Paulo coloca diante dos irmãos. A confiança na carne, a confiança em nós mesmos, ela é sedutora demais. Nós nos enganamos a nós mesmos porque começamos a viver a nossa vida cristã, começamos a viver a nossa vida religiosa e quando menos percebemos, começamos a confiar na nossa própria carne, no nosso próprio braço, na nossa própria capacidade. Existe uma sedução enganosa de acreditarmos em nosso próprio mérito e capacidade. Paulo está deixando claro isso aqui para esses irmãos. Mas ele também mostra a eles que a confiança na carne é enganosa, porque o que ela vai oferecer é mera externalidade. Veja comigo a partir do versículo de número 5. Aqui Paulo apresenta 7 marcas distintivas da sua vida religiosa, da sua religião judaica anterior a Cristo, para dizer, olha, se alguém pode confiar na carne, eu seria um deles. Paulo diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A lista de Paulo aqui é extensa, não é? É de encher os olhos. O que ele está colocando diante de nós é, olha, eu sou um verdadeiro judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia, adequadamente, como se prescreve, como se espera. Eu sou da linhagem de Israel, sou judeu de judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sei qual é a minha tribo. Interessante porque muitos daqueles que voltaram do exílio não tinham mais noções claras de filiações tribais em Israel, e muitas das vezes se perdia a noção de qual tribo eu pertencia, a minha família de fato pertencia, mas Paulo está dizendo, eu sou da tribo de Benjamim.
Eu sei qual é. Eu sei qual é meu povo, eu sei qual é a minha linhagem, eu sei que eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou hebreu de hebreus, meus pais são hebreus e eu sou hebreu desde o meu nascimento. Quanto à lei de Deus, eu faço parte daquela seita que é rigorosa com guardar a lei de Deus, conhecer a lei de Deus e aplicar a lei de Deus. Eu sou um fariseu. Isso é que eu fui, isso é o que me marcou. Quanto ao zelo, eu fui um perseguidor da igreja, e zelo aqui é a expectativa que existia no coração judaico, desde a linguagem do Antigo Testamento, de amor absoluto a Deus e ódio a tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Por isso que Paulo diz, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Que eu amo aquilo que pertence a Deus e perseguia tudo aquilo que me parecia contrário ao Senhor. E quanto à justiça, eu posso me considerar que eu era irrepreensível diante dos meus pares. Percebe, irmãos? Tudo aquilo que a carne nos oferece é externalidade. Paulo tem consciência disso aqui. Ele faz essa lista e apresenta isso diante dos irmãos. A confiança na carne é a confiança na mera externalidade. Apenas aquilo que nós podemos oferecer de nós mesmos, aquilo que nós podemos oferecer daquilo que somos, daquilo que conquistamos. Mas então Paulo vai nos mostrar que a confiança na carne é enganosa, porque ela é sempre insuficiente. Olha para o versículo de número 7. Paulo diz, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. O que Paulo faz é colocar na balança essas duas coisas e perceber por obviedade que aquilo que parecia lucro para ele, na verdade era perda. Aquilo que parecia extremamente lucrativo, aquilo que parecia distintivo, que o qualificava, na verdade, comparado a quem Cristo é, aquilo que Cristo nos oferece, a salvação que há em Cristo Jesus, tudo isso perde significado, tudo isso perderia o seu sentido, o seu peso, o seu valor. Paulo então está dizendo para nós, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. No fim, não existe nada em nós que possa garantir a nossa salvação, que nos assegure o favor de Deus. Paulo tem consciência disso. Será que ter nascido e circuncidado ao 8º dia me garante alguma coisa? Ser da linhagem de Israel, ser benjamita, ser hebreu de hebreus, ser fariseu segundo a lei, ser zeloso, ser justo quanto ao cumprimento da lei, pelo menos em alguma medida aos meus próprios olhos? Será que isso, de fato, me declara justo diante de Deus? Será que se eu chegar diante do Senhor com todas essas credenciais, com todos esses feitos, e os apresentar todos diante do Senhor, o Senhor vai me justificar? O Senhor vai me declarar justo por essas coisas? Paulo está dizendo, tudo aquilo que eu considerava como lucro, eu considero como perda por causa de Cristo. Comparado a Cristo, na balança em comparação com Cristo, nada disso tem nenhum valor. O Evangelho nunca é algo acrescentado. O Evangelho nunca é algo a mais, aquilo que nós já temos de nós mesmos, diz Martin Lloyd Jones. Gosto dessa maneira de pensar. O Evangelho não é um acréscimo a algo que você e eu já tenhamos. O Evangelho não é um plus na nossa vida. Não é que nós somos bons e que nós somos agradáveis a Deus e que nós temos várias coisas que nos caracterizam e agora, que bom, somos crentes também. Que maravilha, olha que coisa prestigiosa. Não, o Evangelho não é um acréscimo. Ele é tudo. Ou ele não é nada. Ele é definitivo, ele não é nada. Para Paulo está muito claro aqui que a verdadeira salvação está em confiar exclusivamente em Cristo Jesus. Porque confiar na carne é um engano, porque a confiança na carne é sempre enganosa. Mas eu queria que você olhasse agora, a partir do versículo de número 7, porque se Paulo está nos levando a entender que nós devemos confiar única e exclusivamente em Cristo para a nossa salvação, porque a carne é enganosa, por outro lado, e agora de maneira positiva, ele vai nos mostrar que nós precisamos crer nisso, porque a confiança em Cristo é salvadora. Esse é o contraste que ele põe diante dos nossos olhos aqui. Se de um lado a confiança na carne é desilusão, é engano, é caminho de perdição, a confiança em Cristo Jesus é plena salvação. E ele vai nos mostrar isso aqui de uma maneira nítida e vívida. Olhe comigo na sua Bíblia, por favor, a partir do versículo de número 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está nos dizendo que a confiança em Cristo é salvadora, porque em Cristo Jesus nós temos um conhecimento capaz de nos salvar. Nós temos um conhecimento salvador da parte de Deus. O versículo de número 8, olha de novo para ele diz, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade. Porque o conhecimento de Deus revelado em Cristo Jesus é sublime. É como se Paulo estivesse dizendo para nós, diante desse conhecimento verdadeiro, pessoal, de quem Cristo é, todo o resto perde valor. Todo o resto perde significado. Gosto do que Lloyd Jones sugere a gente pensar aqui, que Paulo ansiava por uma experiência mais profunda do que aquela que ele teve no início na estrada em Damasco. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser uma experiência verdadeira com o conhecimento do Senhor, porque conhecer a Deus não envolve unicamente o nosso conhecimento intelectual, envolve o conhecimento intelectual também, mas não para aí, não pode parar aí, porque o verdadeiro conhecimento envolve também aspectos pessoais, experienciais da nossa comunhão com Deus. Não há como separar conhecimento de amor. Nós conhecemos mais a Deus enquanto amamos mais a Deus de todo o nosso coração. O nosso conhecimento a respeito de quem Cristo é, de que Cristo fez por nós, se ele for apenas mental, apenas raciocínio, apenas palavras acumuladas em um papel, ele vai se tornar inefetivo, ineficaz, impróprio. O conhecimento que agrada ao Senhor não é um conhecimento apenas de palavras, mas o conhecimento da nossa comunhão com Ele, da nossa fé a Ele, da nossa reverência diante dEle, da nossa completa dependência do Senhor. Conhecer ao Senhor implica amar o Senhor de todo o nosso coração. Paulo está dizendo aqui que ele considera tudo como perda, ele considera tudo como um refúgio para ganhar a Cristo, diante da sublimidade do conhecimento que há em Cristo Jesus. Conhecimento revelado em Cristo Jesus, oculto nos tempos anteriores, mas revelado nele, na sua vida, na sua obra majestosa e poderosa para nos salvar. Paulo está tão consciente disso, irmãos, porque ele sabe que em Cristo Jesus nós temos um conhecimento salvador, mas que em Cristo Jesus também nós temos uma justiça que nos permite ser salvos. No versículo de número 9, Paulo coloca isso de maneira bem nítida, ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui Paulo coloca para nós duas doutrinas que nos são muito caras como reformados. A doutrina da união com Cristo e a doutrina da justificação pela fé. As duas se encontram aqui conectadas. Porque Paulo está dizendo aqui que ele reconhece que na nossa união com Cristo, nós experimentamos a justiça do Senhor que nos é imputada mediante a fé. Uma vez que a justiça do Senhor nos é imputada mediante a fé, nós somos unidos ao Senhor. E nessa união, nós experimentamos então a verdadeira justiça que pode nos salvar. Paulo quer ser achado nele, ele quer ser achado em Cristo Jesus, ele quer ser encontrado em comunhão com o Senhor, não tendo justiça própria, não tendo nada do que oferecer de si mesmo, mas apenas a justiça que procede de Deus, a justiça que é pela fé, a justiça que é nos dada ou declarada a nosso respeito, porque nós estamos em Cristo Jesus. Quando eu e você estamos diante da face do Deus vivo, diante do seu tribunal eterno, nós não queremos ser achados sozinhos. Esse não é um bom caminho para nós. Nós precisamos ser achados em Cristo, achados nele. E quando Deus olhar para nós, Deus possa nos enxergar nele e somente nele, porque é só nele que nós temos justiça. Então a justiça que nós temos não é uma justiça provida por nós mesmos, da nossa própria carne, mas a justiça que procede de Deus, a qual nos é assegurada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos ser achados nele. Paulo então compreende muito claramente
que nós podemos confiar em Cristo, porque a confiança em Cristo é salvadora. Ele já nos falou aqui sobre conhecimento sublime, sobre justiça salvadora, que procede de Deus, mas ele nos fala também, verso 10, sobre o poder da ressurreição. Olha o que ele diz no versículo de número 10. Paulo está nos levando a compreender que em Cristo Jesus nós temos um conhecimento salvador, uma justiça perfeita que nos redime, mas que em Cristo Jesus nós experimentamos o poder da ressurreição sobre a morte, que nos dá nova vida. Ele diz, para o conhecer, eu considero tudo como perda, para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos sofrimentos, para que eu possa me conformar com Cristo na sua morte, para que de alguma forma, então, me conformando na sua morte, eu também possa experimentar da sua ressurreição. Paulo está nos levando a entender que quando nós compreendemos aquilo que Cristo fez por nós compreendemos que a nossa união com o Senhor Jesus nos permite participar da própria morte e ressurreição de Cristo, e à medida que nós morremos com Ele, nós também cremos que com Ele iremos ressurgir, e essa é a nossa expectativa. Paulo crê nesse poder da ressurreição, e o apóstolo aqui está nos permitindo compreender que o conhecimento salvador de Cristo nos faz enxergar esse poder que nos arranca da morte, que faz-nos vencedores da morte, porque o poder da ressurreição é o poder que a tudo transforma. O poder da ressurreição é o poder que muda todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo diz nos versículos 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ressurreição de Cristo, irmãos, é o irrompimento da nova vida. É a realidade mesmo da própria vida, vencendo a morte, triunfando sobre a morte, expondo os inimigos à humilhação pública. É o irrompimento da vida, de uma nova realidade, uma inversão de todas as coisas, uma mudança cósmica de toda a realidade desse mundo, porque na cruz de Cristo a morte morreu. E na sua ressurreição a vida triunfou sobre todas as coisas. E nós temos vida nele, a ressurreição dele é a nossa ressurreição, e nós participamos dele uma vez que estamos conectados ao Senhor Jesus. Tim Keller sugere algo maravilhoso a respeito do significado da ressurreição, quando ele diz assim, abre aspas, a ressurreição de Cristo nos promete não apenas algum consolo futuro para a vida que nós perdemos, mas a restauração da vida que perdemos e infinitamente mais do que isso. A ressurreição promete um mundo e uma vida que sempre desejamos, mas que nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. O que o Tim Keller está nos fazendo pensar é que a realidade da ressurreição de Cristo, esse poder do qual Paulo quer ter mais e mais conhecimento, não é apenas algo que nos faz esperar um dia, no futuro, recuperar aquilo que um dia a gente perdeu. Não, irmãos. Esse poder da ressurreição nos faz crer que no futuro nós vamos poder experimentar aquilo que nós nunca jamais tivemos. Não é apenas recuperar o que foi perdido, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A ressurreição é o poder de Deus, que nos faz vencer sobre a morte, triunfar sobre a morte, experimentar a nova vida. Então preste atenção no argumento de Paulo aqui, para que a gente possa aplicar isso ao nosso coração nessa manhã. Paulo está deixando claro para mim e para você, nesse texto tão pessoal, tão direto, de que a verdadeira salvação está em confiar exclusivamente em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez por nós. De um lado, porque a confiança na carne é enganosa, é falha, é desilusão. Por outro, porque a confiança em Cristo é sempre salvadora. É sempre salvadora. Quando nós, então, compreendemos que estamos em Cristo Jesus, nós passamos a compreender igualmente que Cristo é suficiente, irmãos. E crer que Cristo é suficiente é uma realidade libertadora. Porque eu e você temos a tendência pecaminosa do meu coração e do seu coração de passarmos toda a nossa vida tentando impressionar as pessoas, impressionar a Deus, fazer alguma coisa que nos torne dignos.
Essa é a expectativa do nosso coração. E essa é uma realidade perturbadora da qual o Senhor nos livra, de tentarmos o tempo inteiro conquistar as coisas, viver numa estrutura de mentalidade performática, em que tudo depende de nós, depende do que eu faço, e saber que Cristo tudo fez por nós, é libertador para o nosso coração. Nós encontramos os altares do Senhor, nós encontramos descanso para a correria desenfreada do nosso coração, por nos promovermos, por nos garantirmos, por nos qualificarmos, por nos salvarmos em última instância. Nós vivemos uma cultura de performance, e quando nós compreendemos que confiar na carne é engano, nós somos libertos então dessa necessidade de sermos alguém, de sermos perfeitos, essa busca angustiante por sucesso pessoal, salvação pessoal, conquistas, uma vida virtuosa, para tentarmos impressionar um Deus, ou tentarmos impressionarmos a nós mesmos, quando nós compreendemos que para alcançar a vida eterna, nós temos que única e exclusivamente crer naquilo que Cristo fez por nós. Nosso coração se abre para a comunhão sublime que nós temos com o Senhor. Isso traspassa o nosso coração, renova a visão sobre quem nós somos, sobre quem são as pessoas ao nosso redor. Isso molda a maneira como nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho não é sobre quem corre, nem sobre quem quer, mas sobre ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas a justiça que procede de Deus. Nós somos encorajados a servir mais e mais ao Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, quando estamos certos de que nele, somente nele, nós estamos satisfeitos. Paulo está literalmente nessa passagem, quebrando os ídolos do nosso coração, nos lembrando que não nos cabe confiar na carne, a carne é enganosa, que nos cabe confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus, porque Ele é Salvador. Paulo está exortando os irmãos aqui em Filipos a compreenderem que valor nenhum pode ser encontrado numa religião de obras, mas única e exclusivamente em Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo transformou a realidade, produziu uma inversão completamente poderosa. Eu queria terminar essa mensagem com uma citação de João Calvino. Ela é um pouquinho longa, mas eu acho que ela é valiosa. Tente me acompanhar, por favor. Calvino diz assim, a respeito da inversão poderosa que nós encontramos na morte e ressurreição de Jesus. Abre aspas. Ele foi vendido para nos comprar. Foi feito cativo para nos libertar. Foi condenado para nos absolver. Tornou-se maldição para nos abençoar. Foi oferta pelo pecado para que fôssemos justificados. Desfiguraram-no para que fôssemos belos. Ele morreu para que vivêssemos. De modo que por ele, da fúria, faz-se a gentileza. A ira é pacificada. As trevas se transformam em luz, a bonança toma o lugar do medo, o desprezo é desprezado, a dívida é cancelada, o trabalho é atenuado, a tristeza se transforma em alegria, o infortúnio dá lugar à sorte, a dificuldade é mitigada, a desordem perde a vez para a ordem, a unidade em vez de desunião, a ignomínia é dignificada, a rebelião é sufocada, a intimidação intimidada, a tocaia é exposta, atacam-se os ataques, resiste-se à força, o combate é combatido, guerreia-se a guerra, a vingança é vingada, a tormenta é atormentada, a maldição é amaldiçoada, o abismo se afunda no abismo, o inferno é imobilizado e a mortalidade se torna imortal. Em suma, a misericórdia tragou toda a infelicidade e a bondade, toda desventura. Fecha aspas. Em Cristo Jesus há uma inversão poderosa de todas as coisas, que nos impede então agora de confiarmos em nós mesmos, em nossa própria carne, mas nos leva a confiar exclusivamente em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos juntos falar com o Senhor. Reconhecemos diante de Deus todas as nossas pretensas expectativas de autojustificação e abraçarmos pela fé
a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esse precisa ser um lembrete para nós, irmãos, constantemente. Porque mesmo como crentes, como servos do Senhor que somos, muitas das vezes nós encontramos o nosso coração dividido entre confiar exclusivamente no Senhor ou confiarmos em alguma medida em nós mesmos. Que Deus nos livre dessa autoconfiança e nos faça depositar sobre Ele cada dia a nossa verdadeira esperança. Senhor, nós colocamos os nossos olhos em Ti, porque o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa salvação. Livra-nos, ó Deus, de confiarmos na carne, de confiarmos no nosso próprio esforço, de confiarmos no homem, de confiarmos no nosso braço, de confiarmos, ó Deus, nas nossas credenciais religiosas, eclesiásticas, ou em qualquer outro distintivo, ó Deus, meramente humano, que possamos tomar como algum valor, que tudo isso consideremos como perda por causa de Cristo. Pela sublimidade do conhecimento que há nele, pela justiça que nele temos, justiça que procede do Senhor, e pelo poder da ressurreição que nós experimentamos pela fé. Ó Deus, nos convença dessas coisas dia a dia, Senhor, e renova a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Derrama, Deus, sobre nós a Tua graça e nos abençoe nesse dia. Faz-nos viver, ó Deus, inteiramente para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.